Olá, eu sou Estefânia Colasso e hoje vou trazer para você o tema do devocional diário chamado Descanso. E antes a terra era vazia, ela era sem forma, não existia nada. E Deus criou a terra no primeiro dia, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo dia. O que ele fez? Ele descansou. Deus precisa descansar sendo Deus? Aí ele vem mostrar para a gente que é necessário o tempo do descanso. Porque há tempo para todas as coisas, como fala em Eclesiastes. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para nascer, há tempo para morrer, há tempo para todas as coisas. E nós, dentro desse descanso, precisamos entender do Senhor qual é o momento em que nós estamos. Nós precisamos trabalhar em equilíbrio. E não ser como Marta, sabe? Que estava lá trabalhando, afoita com a presença de Jesus, sem desfrutar daquela presença e ainda reclamando com Maria, que só desfrutava. Onde está o nosso equilíbrio? Aí no dia a dia a gente percebe uma ansiedade doida em trabalhar, em conquistar, em realizar, mas descansar? Quem de nós tem descansado em Deus? Descansado os nossos dias, principalmente descansado o nosso futuro. Você tem conseguido descansar no Senhor? Num mundo cada vez mais agitado, nós vemos muitas pessoas com depressão. Quantas pessoas você percebe que falam, elas chegam a verbalizar ansiedade? Estou ansiosa. Ou pior, sou ansiosa. Quantas têm declarado essa palavra de ordem e de poder e vivido debaixo desse jugo? Porque se tornou normal sermos inquietos, agitados, apressados, sabe? Eu tô sempre com pressa. É normal. As pessoas não sabem ou não estão mais sabendo como é viver em paz. Paz de espírito, paz de coração. Descansar em Deus é a gente fazer o que a gente tem que fazer. Então, lembre que Deus está nos seus afazeres domésticos. Você acredita, mulher, que quando você está lá dobrando roupa, colocando a roupinha de molho, lavando lá a sua loucinha, preparando o lanche do filho, Deus está ali com você. E você pode descansar o coração nele nesses instantes. Você acredita, homem, que Deus está com você na hora que você está ali trocando aquela lâmpada? Ou o espelho do banheiro, como foi lá em casa ontem? Ou trabalhando para providenciar o alimento da sua família, como provedor, como sacerdote? Você acredita, adolescente, que enquanto você está ali estudando, Deus está ali cuidando de você e você pode estudar, se capacitar e depois fazer uma boa prova, porque você pôde descansar? A ideia que eu quero te trazer é, depois de tudo feito, porque a nossa parte é muito importante. Deus não vai fazer a nossa parte. Ele faz a dele e conta com a gente para fazer a nossa. Quando você fizer a sua parte, você pode, depois disso, entregar para o Senhor e descansar. E com isso eu quero te lembrar uma história que eu acho maravilhosa, do pequeno Davi. Aquele Davi que não era rei ainda. Aquele Davi que estava lá por detrás das malhadas. Davi estava lá, como se tivesse escondido. Deus deu uma ordem a Samuel. Vá até a casa de Jessé, que eu vou ungir o novo rei de Israel. Porque Deus é aquele que estabelece reis e tira reis. E assim foi lá Samuel na casa de Jessé. Eu fico pensando assim, hoje em dia, não tinha um WhatsApp para Jessé falar, uau, o profeta vem aqui na minha casa. Não tinha um direct, um telefone, não tinha nada. Simplesmente chega lá aquele profeta. E ele diz, Jessé,
Deus me mandou ungir o novo rei de Israel, e é um dos teus filhos. Com isso, eu quero te lembrar algo de muito importante. O rei que estava no momento se chamava Saul. E ele era um homem grande, um homem forte, porque eles iam para as batalhas. Então, vem cá comigo. Pensa Samuel pensando qual é o filho de Jessé que Deus vai levantar como rei de Israel. Obviamente é um homem grande, um homem valente, né? Um homem que as pessoas vão olhar e vão temê-lo. Não. Esse é o padrão que Samuel imaginou. Assim como nós temos padrões aqui nesse mundo que a gente imagina, mas Deus escolhe quem Ele quer, na hora que Ele quer, para fazer o que Ele quer. Não é você, não sou eu, é Ele quem escolhe. E por padrão algum, Ele decide. E aí Jessé falou: Ah, Samuel, certamente o rei de Israel é este meu filho, trouxe o primeiro filho. Samuel, a palavra fala que ele pensou consigo: Ah, deve ser esse. Mais ou menos assim, na nossa linguagem de hoje. E Deus falou: Não. E não foi o segundo, e não foi o terceiro, porque Jessé tinha uns par de filhos, né? Não era nenhum deles. Tem momentos na nossa vida que a gente fica sem ter uma direção. Deus falou com Samuel. Agora eu fico imaginando Samuel, naquele instante, não é o primeiro, não é o segundo, não é o terceiro. Será que por um momento Samuel não falou assim: Senhor, tô entendendo nada. Que negócio é esse aqui? Sabe aquele momento em que parece que Deus não fala, em que nada acontece? Talvez Samuel tenha pensado isso, porque ele era humano como a gente, se beliscar dói. E aí, o que aconteceu? E Samuel fez a pergunta certa. Jessé, você tem mais algum filho? E Jessé falou: Tenho, mas ele está cuidando das ovelhas no campo. E imagino eu, porque eu não sei como é que você lê as histórias bíblicas, mas eu sempre leio imaginando na cena. Então eu imagino que Jessé fez uma carinha mais ou menos assim: Até tenho, Samuel, mas ele está lá cuidando das ovelhas, aquele pivete. Tanto o pai de Davi achava ele um pivete, como ele não convidou para que ele fosse ver o profeta. Ele chamou os outros filhos. Ele negligenciou Davi. Ele excluiu Davi. Muitos de nós somos excluídos pelas pessoas e ficamos cheios de mimimi, porque não me chamou, porque não fez, porque não falou. Se a gente colocasse o nosso coração, as nossas intenções para o Senhor, sempre iria doer menos e a gente iria crescer mais. E Davi estava lá, quietinho, cuidando das ovelhas, igual você, quando está lá cuidando da sua vidinha. Deus está te vendo, Deus está me vendo. E Samuel falou: chame a Davi, só vamos nos assentar quando ele chegar. E quando Davi chegou, tem algo de maravilhoso que aconteceu. Em 1 Samuel 16:13, diz assim: Tomou Samuel o chifre do azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. O Espírito do Senhor se apoderou de Davi, se apossou de Davi. Aquele menino pequeno, franzino, excluído da sua família, foi ele que Deus chamou. E descansar no Senhor é viver a fase em que nós estamos vivendo, de olho no futuro, mas um futuro que não me traz ansiedade ou inquietação. Um futuro que me faz confiar nas promessas de Deus. Um futuro que me traz um descanso de mente, de coração, de corpo. Muitas vezes, quando nós estamos ansiosos e inquietos, ficamos tensos, agitados, temos dor de cabeça. Quantas coisas no nosso físico são atingidos pela nossa ansiedade ou a nossa falta de descanso? Descanse. É o melhor que você tem a fazer. Até porque, se você não descansar, as situações da vida não vão mudar por isso. Você já viu um bebê ou uma criancinha ansiosa? Você não viu.
Eu também não vi, porque elas descansam o futuro delas, nos seus provedores, nos seus pais, nas pessoas que cuidam delas. Então eu quero te encorajar hoje a, sempre que você olhar um bebezinho, que ele estiver quietinho, tranquilo, você lembre, é assim que eu preciso estar, no colo do meu pai. E conseguir descansar a minha vida e o meu futuro e de todos os meus nas mãos do Senhor. E agora nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te bendizemos e pedimos que pela sua misericórdia e graça possamos entrar no seu descanso, Senhor. Entrar num descanso que não negligenciamos a nossa parte, mas que podemos descansar, relaxar no seu amor. Depois de que tudo que o Senhor fez, que o Senhor criou, o Senhor descansou. Então que a gente venha fazer sempre a nossa parte, com paciência, com graça, com inteligência, que busquemos o conhecimento necessário para fazer tudo o que a gente precisa fazer, mas o principal é descansar nos seus braços de amor, é descansar no Senhor, que o Senhor sim sabe do nosso futuro e tem na palma das suas mãos todo o controle. Um filho que confia, ele descansa no seu amor. E agora você curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal. Tchau!